Na Fazenda Santa Helena, em Cafeara, no Paraná, encontramos mais um ótimo exemplo de integração lavoura-pecuária bem realizada. Acompanhados do proprietário Paulo Guerra e do pesquisador do IAPAR, Sérgio Alves, vamos entender mais da história da propriedade, do sistema empregado hoje e os resultados alcançados. Originalmente era uma fazenda de café. Depois, no meados da década de 70, os proprietários foram adquirindo áreas vizinhas e expandindo a fazenda. E depois começamos a ter uma pecuária, fomos ampliando as áreas, fomos aumentando alguma atividade de outras culturas, de amendoim, algodão antigamente, e na sequência fomos aumentando, introduzindo pecuária de corte. A gente fazia a cria. Mas a gente observava que nesse solo aqui, que é muito arenoso, tem 90% de areia, as produtividades caíam muito rapidamente. Então era necessária a reforma, intervalo curto. E nessa reforma, quando a gente fazia preparo de solo, a gente tinha muito problema com o manejo, com erosão, com perda de insumos que a gente aplicava. Então a gente foi procurando um caminho para conciliar a agricultura com a atividade de pecuária. Chegamos nisso hoje. E a pecuária, implantada aos poucos, ganhou força com o sistema. Hoje nós estamos com metade da área com soja e metade com pastagens, no verão. E no inverno a área toda continua sendo implantada com Brachiaria rusizensis, né? Nós montamos um modelo aqui que a gente trabalha só com 2 lotes. Nós temos um lote de cria, que são as vacas, e a recria engorda é englobada num lote só. Os animais que são desmamados são juntados aos animais que já estão de sobreano, fazemos um lote só. Os machos são abatidos para frigorífico, 16 arrobas, com em média 24 meses, e as fêmeas são abatidas em média com as que não são destinadas à reprodução, desde 17 a 18 meses, com peso adequado para abate, aí na faixa de 13 arrobas. O que chama atenção nessa área especificamente do Paulo aqui, essa área era uma área de pastagem completamente degradada, que tinha sulcos e erosão e completamente degradada. E aí, o primeiro ímpeto do Paulo, o primeiro ímpeto da gente era preparar solo para plantar um pasto novo, ok? Mas nós resolvemos fazer diferente aqui com o Paulo. Foi feito calagem em superfície, gesso em superfície. Onde tinha sulcos de erosão ou trilho de gado, foi feita a correção só nos trilhos de gado, só no sulco de erosão. Ali na beira da estrada tinha um barranquinho, a gente quebrou só a beiradinha do barranco. E nós fizemos o plantio de pasto de soja do primeiro ano. Primeiro nós plantamos aveia com nabo, calagem, gesso em superfície. Fizemos soja em plantio direto sem preparar o solo e no primeiro ano. Inclusive os vizinhos falam assim, não vai dar certo, não tem jeito, esse negócio de sulco de erosão, a máquina não vai colher. E aí eu costumo falar para os produtores assim, olha, para pensar um pouco. Se 5% da área tiver sulco de erosão, tiver um pouquinho, que a gente tampou só aquele lugarzinho e ficou meio irregular, e daqueles 5% que tem erosão, eu perder 30% da soja naquele lugar, 30% de 5% é 1,5% de soja só. É melhor perder 1,5% de soja do que perder o solo. Então nós fizemos aqui sem preparo de solo, cada ano que a gente foi plantando, essa área foi melhorando, sem preparar o solo. Fizemos esse preparo inicial: aveia, nabo, soja, pasto, e agora o sistema aqui já está em rotação. Então, numa área completamente degradada, sem preparar o solo, sem gastar um monte de óleo diesel para fazer grade e arado, nós fizemos essa passagem de inverno. E essa passagem de inverno está com uma produtividade bastante alta agora, nesse período de inverno. Chama a atenção que é uma reforma de pastagem barata, que deu lucro com a soja pagou todo o custo da reforma, e agora em pleno período de inverno, uma área em pastejo, que os animais estão ganhando mais de 600 gramas por animal por dia, com a condição corporal bastante boa, numa área que era completamente degradada.
O salto na qualidade das pastagens também se deve ao cultivar escolhido. Quanto a essa questão, tanto para Sérgio quanto para Paulo, o uso da semente Série Gold Matsuda foi decisivo. Essa questão da MG5, nós fizemos um ensaio com todas as braquiárias do mercado e todos os pânicos do mercado. A MG5 é a braquiária de maior produtividade. Nos nossos ensaios, a MG5 produziu mais que o dobro que a Rosiensis. Então tem muitas fazendas hoje que a gente está substituindo Rosiensis por MG5 no período de inverno e já deixando ela para o verão também. Então eu tenho tanto a braquiária, que às vezes eu faço assim, soja, braquiária, soja. E aí eu tinha usado nesse pasto entre as sojas, normalmente eu usava Rosiensis. Tem muitas áreas que eu estou usando MG5 ou MG4. E depois dessas duas sojas, normalmente a gente fica com um pasto de verão que ele fica por 3 até 5 anos na mesma área. Nessas áreas todas, tanto aqui em Xamburi, a gente está usando MG5, porque a produtividade é muito alta. Essa pastagem aqui está em primeiro pastejo, né? Ela está até ralona porque não perfilhou ainda. Não sei se você observa. A emergência foi muito boa, mas ela está ralona porque não houve nenhum perfilhamento. Nós estamos pondo o gado no primeiro pastejo agora, né? Então isso faz toda a diferença. Eu não tenho a minha pastagem, enquanto que a minha pastagem de rotação, que passa mais de um ano, já está com digestibilidade mais baixa e teor de proteína mais baixo, as pastagens novas estão no pico do teor de proteína e de digestibilidade agora. Então a minha safra é agora. Por isso que eu digo, a minha safra é agora. Esse é o pior pasto dos que eu tenho disponíveis para o gado agora no primeiro ano. É o pior esse, porque já está comido, os outros ainda não estão nem comidos. E a gente tem conseguido lotações aí de 6, 7 UAs por hectare no período de verão, com produções acima de 30 arrobas por hectare, o que é uma produção muito alta. Então, dependendo de manejo, claro, depende de solo, fertilidade, manejo, adubação, mas um produtor hoje, que às vezes ele estava produzindo 4 arrobas por hectare, a gente fazer todo esse trabalho de reforma e passar para o verão a produzir 20, 25, 30 arrobas por hectare, e no inverno produzir mais 5, 6, 10 arrobas por hectare, é uma produtividade alta. Isso dá uma pecuária altamente competitiva, altamente lucrativa, em que a gente às vezes muda uma situação, sai de uma pastagem completamente degradada, passa por um processo de reforma em plantio direto, implanta uma pastagem de inverno ganhando dinheiro e depois vem com a pastagem de verão ganhando mais dinheiro ainda e faz uma pecuária competitiva.